da Sabedoria. O título oficial do livro é Sabedoria de Salomão, mas a atribuição a Salomão, símbolo da sabedoria, é de ordem literária. Foi escrito em grego, não há original hebraico, no século I a.C., na importante colônia judaica de Alexandria, do Egito. As propagandas, reflexões sobre o Egito, conferir capítulos 11, 19, a idolatria, as imagens dos filhos dos príncipes que devem, por todos, ser venerados como deuses e etc. Não visam propriamente o tempo do êxodo de Israel, 1250 a.C., mas as perseguições que ocorreram no Egito entre 140 e 80 a.C., sob os reis Ptolomeu VII e também o VIII. É uma velada crítica aos sucessores de Alexandre Magno no Egito, como foi um século antes. No Egito é uma velada crítica aos sucessores de Alexandre Magno no Egito, como foi um século antes. O livro de Daniel, em relação aos sucessores de Alexandre na Síria, o livro dirige-se tanto aos judeus helenistas quanto aos gentios achegados ao judaísmo, para denunciar a injustiça e a alienação que é a idolatria oficial. Apesar de tardio, o livro parece conhecido por diversos autores do Novo Testamento. João, Romanos, Tiago. Não consta da Bíblia hebraica, é deuteronômico, ou seja, é deuterocanônico. Conferir introdução geral. Vejamos uma síntese do livro. Capítulo 1, de 1 a 8 e 16, trata da exortação aos príncipes. Capítulo 1 até o 6, sobre a justiça que vem da sabedoria. Capítulo 8, 17, depois do capítulo 9 ao 18, vai falar da prece para obter a sabedoria. Já o capítulo 10, também até o 19 e 22, vai tratar da meditação sobre a sabedoria divina na história, especialmente no Êxodo. Vejamos agora o conteúdo geral do livro da sabedoria. Pode-se dizer que o livro inteiro está construído em torno da oração de Salomão para adquirir a sabedoria. Podemos conferir capítulo 9. Os capítulos anteriores exortam os príncipes. Conferir capítulo 1, também o capítulo 6, 1. A adquirir esse dom, como ele mesmo o fez. E da própria oração surge, a partir do capítulo 10, a meditação sobre a sabedoria de Deus na história de Israel, em contraponto com a idolatria e a injustiça do Egito, onde vivem os leitores. Temas específicos. O primeiro tema específico fala da sabedoria como atuação onipresente de Deus. No ambiente egípcio e helenista em geral, havia grande apreço pela sabedoria que se chamava Sofia, de onde Filo, Sofia, o autor ensina a reconhecer nas próprias tradições de Israel, sobre a criação e a história, a presença dessa Sofia, que não é senão a atuação e inspiração, Espírito de Deus. O segundo aspecto dos temas específicos, a limitação do governante e a necessidade do dom da sabedoria. Salomão apresenta-se como simples ser humano
E é por isso que ele pede a sabedoria, que é um dom de Deus, para poder governar com justiça. É uma lição para os governantes. O aspecto 3 dos temas específicos. O esforço para adquirir a sabedoria é preciso madrugar por ela. Conferir capítulo 6, 14. Não é fruto de passivo consumismo. No ponto 4, veremos que a virtude do justo, em oposição ao hedonismo e ao poder do mais forte no conjunto. Conferir capítulo 1, 16 e também capítulo 3, 12. O justo, no tradicional sentido bíblico, tem Deus por Pai e pode contar com Ele quando se trata do destino definitivo. Conferir sabedoria 2. Chega a ser uma prefiguração de Cristo. A filosofia hedonista, aproveitar a vida, conduz à prepotência e à violência, como ainda hoje. No aspecto 5 dos temas específicos do livro da sabedoria, a vida eterna. A vida dos justos está nas mãos de Deus para sempre. Conferir capítulo 3:1. O autor não explica como, mas o afirma para ensinar a fidelidade inabalável aos princípios da justiça e da sabedoria, no sentido da tradição de Israel. No aspecto 6 dos temas específicos do livro da sabedoria, trata da origem da idolatria. Com fineza psicológica, descreve como uma necessidade humana guardar algo do jovem falecido. No aspecto 7, se transforma em idolatria imposta, inclusive às pessoas que nada têm a ver com o falecido. Conferir capítulo 14, 15 a 20. Tal endeusamento, descrito aqui com grande fineza psicológica, ocorre ainda hoje. No aspecto 8 dos temas específicos do livro da sabedoria, o Espírito Santo de Deus, estabelecendo uma ponte entre a cultura hebraica e grega. A sabedoria insiste em chamar a ação transformadora de Deus de Espírito, num sentido que prepara a futura terminologia cristã. Une o conceito grego de espírito, inteligência, ao conceito bíblico de sopro, dinamismo de Deus. Conferir capítulo 7, 22, capítulo 8, 1. Esse Espírito de Deus está presente em todo o universo. Conferir capítulo 1, versículo 7.